se parecido com o que a gente tem hoje, ocorreram cataclismas, por que dessa vez você é otimista em achar que não vai ter? Excelente pergunta. Muito bom. E aí eu vou trazer aqui John Nash, Teoria dos Jogos. Eu fiquei feliz, tá, que não vai ter, porque eu sou o otimista da dupla aqui. Opa! John Nash, você John vai Nash, trazer? Teoria dos Jogos. Pô, a gente fez Para dar a legal, né? resposta. Aham. Que é o seguinte, o John Nash foi um grande gênio que nós tivemos, né? Claro, ele entrou no período de esquizofrenia, está naquele filme Uma Mente Brilhante. Filmaço. Filme maravilhoso. Game Theory, né? Agora, a questão toda é que todo mundo ficou no filme, gostou da história dele, mas a gente tem que investigar a teoria dos jogos. Sim. E ele chegou antes de mim nessa resposta, que não haverá uma guerra nuclear. Como é que ele chegou nisso? Ele chegou numa coisa simples. Todo mundo com medo, né? Na época da Guerra Fria. Ah, nossa, Estados Unidos vai começar uma guerra com a Rússia. Ele falou, não vai começar. E como é que ele chegou nessa conclusão? A teoria dos jogos e o ponto do equilíbrio da teoria dos jogos, que foi o seguinte. Ele falou, gente, pensa um pouquinho. Vamos lá. O cara super inteligente e o cara é gênio, né? Então ele falou assim, ó, os Estados Unidos vai raciocinar assim, se eu jogar uma bomba na União Soviética, eles jogam 2 bombas nucleares na gente. Aí nós vamos jogar 3 neles. E vai assim, o planeta destrói. Pela primeira vez na história, nós não temos armamento simples. Não é levar um caminhão, torpedo, esses armamentos simples. Então, pela primeira vez na história, nós temos armamentos que destroem o planeta. Então, a conclusão é simples, tanto de Estados Unidos quanto de União Soviética. Nós não podemos começar uma guerra nuclear, porque senão todo o planeta destrói. Inclusive então, qual a nós vantagem? mesmos. É um jogo que não dá para ter vencedor. Exato. Então, como eles preveem isso, eles não... Então, o John Nash já previu isso na época da Guerra Fria e acalmou todo mundo. Só que ninguém deu ouvidos, né? Muitos poucos deram ouvidos, até porque ele era tão inteligente que é muito, vamos dizer assim, difícil entender os fundamentos mais profundos da teoria dos jogos, né? Mas ele chegou nessa conclusão, ele falou, olha, não vai ter. E não vai ter agora também. Então, por quê? Porque as nações já chegaram a essa conclusão. Então, as nações que são permitidas ter equipamento bélico já chegaram nessa conclusão. Então, você vê, essa guerra da Rússia contra a Ucrânia não usaram armamentos nucleares, usaram outros armamentos. E por que que não? A Rússia poderia terminar a guerra num instante, joga uma bomba atômica. Não, porque se ela jogar uma bomba atômica, os Estados Unidos joga outra e aí termina Vira o um mundo. jogo sem fim. Então, dou a resposta por John Nash. Mas os cataclismas, eles só podem ocorrer, e os outros 3 que aconteceram só foram por meio de guerras? Não existem cataclismas meramente naturais? Então. Um ninho aí que tá vendo? Então, muitos têm essas hipóteses, né, de que houve cataclismas naturais. Mas o que ocorre é o seguinte, investigando a história, infelizmente, sempre no final de uma era, então no final da era de prata, bronze e dos heróis, eu investiguei e tivemos a mesma situação. Tá. Agora, essa situação não se repetirá hoje justamente pela teoria dos jogos e pelo nível de consciência, porque nós, além da teoria dos jogos, nós estamos adquirindo um nível de consciência diferenciado, que naquela época não havia. Porque eu ia te perguntar isso. Então, baseado nisso, o ser humano de hoje, ele é mais evoluído do que o ser humano lá do passado? Porque senão eles teriam feito a teoria dos jogos na época e não teriam destruído a Terra como eles destruíram, certo? Boa pergunta. Uma coisa é a evolução tecnológica, outra coisa é a evolução humana. Em termos tecnológicos, muito mais desenvolvidos. Por exemplo, em Atlântida, os relatos que a gente tem e as descobertas que a gente faz, eles tinham uma interação mental com os cristais. Nossa. Tá? Então, era uma tecnologia mental. Se eles queriam, por exemplo, ter uma máquina, eles mentalmente dirigiam essas máquinas. Não precisava de botão como a gente precisa hoje. Bom, então, tecnologicamente muito avançados, mas humanamente muito decaídos. Então,
o que está acontecendo hoje? Nós não somos tão avançados tecnologicamente, mas humanamente nós estamos evoluindo muito. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Só que tem uma coisa. Vamos falar de sistema? Bora. O sistema não quer mostrar as notícias boas. Porque qual que é a forma do sistema dominar? Inclusive pelas religiões. Medo. Exatamente. Pânico, caos. Medo, culpa, pânico. Então, se você joga medo na população, então você põe aí os noticiários de TV. Noticiários só falam de crime, olha, esquartejaram uma pessoa, mataram outra. A população fica com medo, fica nas casas com medo. Então, o que o sistema faz? O sistema não quer mostrar que o mundo está melhorando. O sistema não mostra o outro lado. Veja bem, temos problemas no mundo? Claro que temos. Mas tem um outro lado que ninguém destaca propositalmente. Então vamos mostrar só crime, vamos mostrar só barbaridade, etc., para as pessoas não se expandirem, não expandirem a própria consciência. Então isso é proposital. O sistema não quer que a gente expanda a nossa própria consciência. E aí vamos falar de sistema desde o começo. Tá. Como era esse sistema antigamente? Então, o que aconteceu? Vamos voltar para a época da Biblioteca de Alexandria. Por que ela foi queimada? Bom, o sistema tinha entre os poderosos conhecimentos que o povo não tinha. Então vamos pegar, por exemplo, aí um exemplo simples que hoje muitas vezes a pessoa não entende o que aconteceu, mas aconteceu da seguinte forma. Nós tivemos o faraó Ramsés II. Moisés foi educado junto com Ramsés II. Moisés aprendeu as artes egípcias de Hermes Trismegisto todas. Havia um livro chamado O Livro da Sabedoria, de Hermes Trismegisto. Nesse livro explicava tudo, os milagres, tudo. Mas isso só os poderosos tinham acesso. O restante da população ficava com acesso no máximo dos máximos ao texto bíblico. Tá? Então, o que aconteceu entre Moisés e Ramsés II? Moisés tinha os mesmos poderes que Ramsés II, só que Ramsés II já distorceu esses poderes, escravizou o povo hebreu na época. E Moisés foi educado junto com Ramsés II. Então Moisés entrou num embate direto com Ramsés II. Moralmente falando. Moralmente falando e nos milagres. As pragas do Egito. Então ele era um grande mago, porque magia não é o que a gente entende hoje. Quando a gente pensa em magia, a maior parte das pessoas pensam na magia negra ou trevosa. Eu prefiro o termo trevosa, magia trevosa da Idade Média. A magia trevosa da Idade Média foi uma distorção. Magia significa grande ciência. Então, eles tiveram acesso a essa grande ciência. Aí, essa grande ciência estava lá na Biblioteca de Alexandria. Então, ela foi queimada várias vezes, inclusive pelos romanos. Por quê? Porque eles não queriam que a população tivesse acesso a isso. Então, eles não querem que a nossa população tenha acesso ao poder interior. O que eles fazem? Desde aquela época, os romanos pão e circo. Sim. Vamos idiotizar essa população? Vamos. Pão e circo. Copa do Mundo hoje em dia, né? Copa do Mundo hoje em dia. Big Brother. Big Brother e todos esses programas da televisão. Sim. Aliás, tem uma música dos Titãs Televisão que fala que assistiu muito televisão e ficou burro, muito burro demais. E é isso. Agora, é feito de propósito. Então, enquanto eles têm acesso a textos que dão para eles muito poder, e não é poder só político, é poder mental, né? O maior poder deles não é político, é mental. Eles dominam as nossas mentes pelo poder mental deles. Então, eles fizeram um sistema. Vamos dominar essa população toda, ficar tudo para a gente domina os idiotas, mas a gente tem que idiotizar essa população. Isso começou, então, lá em Ramsés II, na sua visão? Isso começa lá Isso aí, idiotização. no Egito. Sim, começa no Egito. Por quê? Porque tornou a população de Israel, o povo hebreu, totalmente escrava. O escravo não tinha acesso ao conhecimento. O escravo só podia trabalhar. E com chicotada. Trabalho vem da palavra tripalium.
é um instrumento de tortura tripartite. Caramba. Então é daí que vem a palavra trabalho. Por quê? O trabalho era escravo. Então deixaram aquele povo escravizado idiotizado. Começa lá. Aí passa pelos romanos, pão e circo. Vamos dar espetáculo de circo, vamos dar pão e vamos deixar o povo idiotizado. E continua até hoje. Evidentemente, quando surgem grupos de conscientização, e vocês são um grupo de conscientização, são grupos que procuram trazer uma expansão de consciência para as pessoas. Uhum. E é isso que vai fazer com que as pessoas se libertem do sistema. Agora, erro dos anos 1960. Foram anos maravilhosos. Os jovens se rebelaram, com razão, de um sistema que é opressor, tudo mais, mas eles cometeram um erro, na minha visão, evidentemente. Os hippies? Os hippies, movimento hippie maravilhoso, etc. Qual foi o erro? Eles tinham a ideia de destruir o sistema. Uhum. Só que se você destruir tudo, como é que você vai comer pão no dia seguinte se não tem mais padaria? Como é que você vai fazer compra no supermercado? Então não é destruir o sistema, é transformar o sistema. Uhum. Você tem que pegar o sistema Atual. que foi montado, mas não destruir, você tem que transformar esse sistema. Então muita coisa você tem que aproveitar, muita coisa você tem que mudar. Então esse foi o grande erro do pessoal dos anos 60, que foi uma geração maravilhosa, que estava querendo acabar com o sistema, mas do jeito errado. Então hoje, pela expansão de consciência, podemos vencer o sistema, mas do jeito certo, transformando o sistema. Mas que bom que os hippies existiram, né? Porque Que bom. eles são o pontapé inicial pra gente que tá Que aqui bom. agora, né? Que bom. Senão a gente estaria sendo eles, né? Mas Sim. a visão dos hippies não era mais sair do sistema, em vez Sim. de destruir o sistema? As duas coisas. Tá. Então, o sair do sistema era pelas sociedades alternativas, né? Que nem a música do Raul Seixas, né? Então, o sair do sistema eram as sociedades alternativas e tudo mais, que acabaram não dando certo. Por quê? Porque você monta uma sociedade. Eram vai. meio utópicas, né? Uhum. Você monta uma sociedade. Aí você acha que essa sociedade vai viver na paz e no amor? Não, não vai. Porque vão surgir disputas, sempre vai ter um cara mais esperto, sempre vai ter um cara meio psicopata no meio do grupo. Sim. Sempre vai ter isso. Então, eles não atacaram no problema humano. Então, alguns tentaram fugir. Outros tentaram destruir. Como? Eles falaram assim, nós não vamos mais trabalhar para o sistema. Aí o sistema desmorona. Só que aí desmorona tudo que a gente construiu durante muitos anos. Então, o erro deles foi tanto abandonar o sistema quanto tentar destruir o sistema. Eu entendo que agora nós temos condições de transformar o sistema. Como que a gente pode fazer isso? Boa pergunta. Justamente pela expansão de consciência. Grande parte da população nem percebe que está escravizada. Então, por exemplo, quando veio o nosso querido e amado Mestre Jesus, o Cristo, ele falou assim, olha, vocês são escravos. Aí eles falaram, não, Jesus, você está... Olha, nós já fomos escravos na época do Moisés. Moisés nos libertou. Hoje nós não somos escravos. Ninguém entendeu o que ele estava falando. Caraca, desde aquela época. Nós éramos escravos do sistema, né? Mesmo que não fôssemos escravos, assim... De trabalhar sem Sim, parar. igual hoje, nós somos escravos. Somos E escravos. você fala para muita gente e fala, imagina, como Isso. assim nós somos escravos? É o mesmo papo. Então, nós temos que conscientizar essas pessoas. Nós temos que conscientizar os distraídos e os alienados. E aí, com essa conscientização, aí eles vão perceber, opa, tem um sistema que nos oprime. Porque todos os dias nós acordamos para trabalhar para um grupo de bilionários do mundo. Quem fez essa denúncia foi, no livro Os Donos do Mundo, daquela jornalista Jimenez. Então, esse livro eu considero fundamental. Então, Os Donos do Mundo. Os Donos do Mundo, da Jimenez, eu considero fundamental, porque ela dá o nome de todo mundo. Ela mesmo, quando foi publicar, ela estranhou que o livro dela demorou 5 anos para ser publicado. Certo. Mas ela deixou uma salvaguarda
que protege ela. Porque precisa ter muita coragem para falar isso, né? Ela deu o nome de todo mundo. Qual que é a salvaguarda que protege ela? Ela disse no livro: se eu sumir, se me matarem, vocês já sabem quem foram. Os donos do mundo. Então, isso deixa eles um pouco inibidos. De novo, entra em teoria dos jogos. Ela fez teoria dos jogos. Perfeito. Porque se eles fizerem qualquer coisa... tá vendo? Ela tá certa. Tá vendo? Existem os donos do mundo. Então, eles fingem de mortos para o pessoal ficar na dúvida. Mas ela falou e tá aí solta. Senão ela pode virar um mártir. Isso. E virando um mártir, confirma. Melhor tudo que ela ela escreveu. ser uma teórica da conspiração. Vamos deixar... E, teoria da conspiração. Vamos lá, como começou isso daí? Começou nos Estados Unidos. John Kennedy. O John Kennedy, ele foi morto em circunstâncias estranhíssimas. Todo mundo ouviu 3 tiros, etc, etc, etc. E tem até um documentário que mostra que, se você colocar em câmera lenta, dá a impressão que foi o próprio motorista que deu o tiro. Porque o motorista faz esse movimento e parece ter uma arma na mão. Mas tudo bem. Então vendo esse documentário, né? Mas assim, frame por frame, né? Depois vocês podem fazer a experiência. Vamos ver. E é o seguinte, então as pessoas começaram a estranhar. Ouvimos 3 tiros, aí de repente prende o Lee Oswald, que tinha uma arma só, ele tinha lá uma arma poderosa e tal, prende ele e mostra a arma. Mas a população começa a falar, não, mas tinha 3 tiros. Não, mas o tiro foi frontal. Ele cai para trás, o cérebro dele voa para trás no carro. Não, esse tiro foi frontal. O cara estava no lado. Então, quando a população começou a questionar que a história estava mal contada, inclusive o Lee Oswald depois foi assassinado também, para não contar a história verdadeira. Bom... Que era o motorista? Que era o cara que atirou. Entendi. De longe, o que foi preso. Então mostraram ele preso, de repente eles estão saindo com ele preso e veio um fulano lá e dá um tiro nele. Para queima de arquivo, né? Para o cara não abrir a boca. Então, quando a população falou, não, essa história está muito estranha. A versão oficial não bate com os fatos. Aí que começou a história da teoria da conspiração. Nossa, é super recente, então. Super recente. Com a morte do Kennedy. Com a morte do Kennedy. Caraca. E aí a mídia, que faz parte do sistema, né, são muitos canais e poucos donos, né, então a mídia é do sistema, ela começou a falar de teoria da conspiração. Então falar, não, mas está tudo muito bem explicado. Nós já pegamos o Lee Oswald, está tudo explicado. Então essas pessoas que estão questionando são teóricos da conspiração. Nossa. Começou aí. Mas hoje, tudo que a gente questiona, eles começam a dizer que é teoria da conspiração para desacreditar quem questiona. Porque eles querem o seguinte, versão oficial só tem essa. Você não pode pensar diferente. Não pode questionar. Não pode questionar Tem nada. que ouvir e aceitar. Cala a boca e ouve. É assim mais ou menos. Caramba. Que é o que está acontecendo agora, né? Lá nos Estados Unidos, a gente está vendo a questão lá da crise sanitária. Então, quando há 4, 5 anos atrás, todas as coisas que agora o sistema está dizendo, naquela época, se a gente dissesse, Então. muitas vezes era questão de derrubar o canal, né? Sim. E estamos no Brasil, eu nem sei se eles continuariam a derrubar, né? Sim. Então... vai mudando, né? A versão oficial do que o sistema conta, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Então, o que a gente pode falar sobre o Fauci, sem entrar em muitos detalhes, porque senão Sim, exato. eles podem realmente derrubar o canal. Eu já tive um programa meu que foi derrubado, né? Fiquei muito feliz, viu? Fiquei muito feliz porque... mas eu também comecei a me proteger. Eu não falo nomes, então eu vou até um certo ponto. A gente agradece. Então é o seguinte, com relação ao Fauci, estamos tendo essas novas descobertas e muita coisa virá à tona, né? Vamos deixar por aí. Sim, ainda tem muita coisa para vir, né? Muita coisa para vir.
Mas Então, aí- essas teorias da conspiração não são teorias da conspiração, são pessoas que questionam a versão oficial. Muito bom, muito bom. E você falou de Atlântida, dos cataclismos, né? E como que a quinta dimensão ela entra aí nesse assunto? Boa. E a gente já esteve numa quinta D, conscientemente falando. Perfeito. Estamos querendo voltar para ela? Ou é uma evolução que um dia chegaremos? Vamos voltar para ela. Nós já estivemos em 5D. Então, inclusive... Nesse momento que a gente era mais próximo dos anjos? Sim. É isso. Sim. Menos denso. Menos densos, seres de luz. Com muito mais luz do que temos hoje. Então, nós vivíamos já em 5D. O paraíso, né, que todo mundo pensa que é paraíso porque tinha frutinha, tinham 2 peladinhos. Não é isso. O paraíso é uma existência plena do ser humano, que o ser humano vivia ligado a Deus. E quinta dimensão é bem interessante, porque no meu livro eu mostro as 7 dimensões. 7. Porque dependendo da classificação são 7 ou 12, mas vamos para a 7ª dimensão. Então, assim, são apenas interpretações, certo? Porque tem gente aqui que já falou que tem até a 30, Sim. até a 12, até a 15. Mas até é como a 7. gente divide. Sim. Como é uma divisão, a gente pode dividir em 12 ou pode dividir em 7. E eu fiz uma divisão de 7, mas muito enraizada na ciência. Então, vou falar de quinta dimensão desse ponto de vista. 3 dimensões espaciais. Altura, largura, profundidade. Pronto. Esse é o mundo tridimensional. Que vivemos. 4ª dimensão, quem descobriu foi o Einstein. Ele falou, é o tempo. Então, por isso que ele fez, em todas as equações dele, espaço-tempo. A 5ª dimensão é a primeira dimensão que vai além das limitações do espaço e do tempo. E é interessante que o conjunto que cantava a música Aquarius se chamava Fifth Dimension, 5ª dimensão. E é onde nós estamos entrando. Então, muitos entrevistados de vocês, e vocês mesmos, já estão ingressando na 5ª dimensão. Só que aí temos também outra questão. Nós vivemos uma parte na 5ª dimensão, uma parte na 4ª dimensão, nas dimensões normais. Então é tudo um pouco proporcional. Então tem pessoas que já vivem 50% para lá, 50% para cá. E esse ajuste é um ajuste que vai ajustar inclusive o nosso físico. Por isso que muitos, inclusive entrevistados de vocês, dizem que traz uma série de alterações físicas. Porque a nossa mente tem que se ajustar, mas o nosso físico também tem que se ajustar. Por quê? Vamos pensar, corpo, mente, espírito, dos gregos. São as 3 dimensões de cada ser humano. Quando há um reajuste dimensional, vai reajustar mente e corpo. É muito visivelmente, mas o corpo também tem que se reajustar a um novo modo de existir. Então, se a nossa mente já vai além do tempo e do espaço, o corpo já pode viver de uma outra forma, porque ele pode começar, por exemplo, a se alimentar um pouquinho de luz e não só de matéria. Agora, muito cuidado com o trabalho, por exemplo, da Yasmin. A Yasmin fez um trabalho, e eu respeito, não vou falar nada contra, mas muito cuidado com essa questão de viver de luz. Viver de luz? Sim, ela fez um livro chamado Viver de Luz. E nesse livro, ela fala que as pessoas podem viver de luz. Não, tem que ser tudo com muito equilíbrio. Talvez no futuro nós vivamos só de luz. Mas nesse momento nós temos a dimensão material junto. Então muitas pessoas morreram. Porque o que acontece com o corpo? Então a pessoa começa a fazer aquelas dietas malucas, né, sem muita alimentação. Primeiro perde massa gorda, mas tem muitas gorduras que são constituintes. No coração, por exemplo. Então,
O coração só tem o movimento que tem por causa de uma gordura constituinte que permite fazer esse movimento. Se você perder essa gordura, o coração começa a bater contra as fibras musculares. Então, primeiro perde as gorduras, depois perde proteína, ou seja, perde massa muscular. Sim. Por isso que, por exemplo, pesquisam algumas pessoas vegetarianas e na urina identificam proteína da própria massa muscular. E depois perde massa óssea. A pessoa perde, inclusive, estatura. Então, o que eu digo, o que eu trago aqui não é para falar mal da Yasmurin, nada disso, do trabalho dela, tenho um grande respeito também, mas tudo isso tem que ser feito com esse bom senso. Tem que ter um equilíbrio. Exatamente, porque, tá bom, vamos dizer, algumas pessoas já têm 30% de 5D, 70% vivem na dimensão normal, física, material. Mas essas pessoas precisam fazer o seguinte, elas precisam de alimento. Uhum. Então, elas precisam de alimento, elas precisam de comida e tudo mais. Agora, precisam um pouco menos, na medida que tem mais, vamos dizer assim, fonte de luz. Porque a alimentação mais importante é a energética. Nós não podemos ficar um segundo sem energia. Depois, vou fazer a escala, que aqui é 4 questões muito importantes. Quanto tempo conseguimos ficar sem o alimento sólido? 1 mês, provavelmente um pouquinho mais. 1 mês? Caramba. Ou um pouquinho mais. Sim. Então, 40 dias, 50, chegando a 2 meses no máximo. Sem alimento sólido. Né? Quanto tempo conseguimos ficar sem água? 3 dias, ou chegando no máximo 1 semana. Caramba. Quanto tempo conseguimos ficar sem ar? 5 minutos no máximo. E quanto tempo conseguimos ficar sem energia? Nem 1 segundo. Então nós precisamos da energia vital. Então nós precisamos entender, primeiríssimo lugar, a energia vital. Segundo, ar. Por isso que é fundamental exercícios respiratórios. Quando uma pessoa está se sentindo mal, chega para ela e fala assim, senta, Respira. toma um copo d'água e respira. Nossa. Mas respira profundamente. Vou passar um exercício respiratório bom. Uhum. Você faz o seguinte, você inspira e conta até 15. Conta até 15. Solta o ar. Inspira de novo, conta até 15. Porque aí você está enchendo de oxigênio. E as pesquisas recentes da ciência dizem que o oxigênio é muito mais importante do que parecia no passado. Então, primeiro, energia vital. Segundo, oxigênio, exercícios respiratórios todos os dias. Isso quando eu era pequeno, quando eu era menor, vamos dizer assim, eu tinha um professor de educação física que antes de colocar a gente para fazer exercício, fazia exercício respiratório. Isso me chamava atenção. Uhum. Falava, poxa, mas por quê? Eu não entendi o porquê. Hoje eu entendo. Então, vamos lá, vamos fazer exercício respiratório. Agora vamos fazer alongamento e agora vamos fazer ginástica. Uhum. Perfeito, perfeito. Então, primeiro, exercício respiratório. Depois, isso aqui. Água. Mas água pura. Porque é o seguinte, tem pessoas que substituem a água por Coca-Cola, Chopp, vinho, Suco. café. Chopp é pior ainda, porque, na verdade, o chopp, quando você toma o chopp, ele dá um sinal para o seu corpo. Olha, está recebendo líquido. O chopp desidrata. Se você ficar só tomando chopp, vai chegar um momento que você está totalmente desidratado. Então, é por isso que alguns restaurantes fazem o seguinte, põe uma taça de vinho e uma taça de água ao lado. Não é frescura. É porque você vai tomar um pouquinho de vinho, vai desidratar, você tem que reidratar com água. Aí não dá ressaca. Exato. Então a reidratação tem que ser com água. Água em quantidade todos os dias. Então, primeiro, energia vital. Segundo, respiração. Terceiro, água. E só em quarto lugar, alimento sólido. Caramba. E a gente acha que é o contrário. Só em quarto lugar, alimento sólido. Agora, no alimento sólido também... E tá meio que inverso, né? A pirâmide. Mangia che te fa bene. O pessoal acha que a comida está em primeiro lugar. Exatamente.
O famoso mangia che te fa bene. Exato, dos italianos. Quer dizer, tem que comer. Vem desde dos romanos, né? Essa cultura. E aqui uma dica também, que vocês vão encontrar também o Laio Ribeiro dando essa dica. Sal. Cuidado. O que a gente compra no mercado e vem como sal refinado é cloreto de sódio. Tira todas as demais substâncias e só tem cloro e sódio, mais nada. Sal que a gente deve comprar para nossa casa, para nossa família, é ou o sal do Himalaia, ou o sal de Mossoró, que nós temos aqui uma fonte maravilhosa, mas moído, sem ser refinado. Porque se for refinado é só cloro e sódio. E quando você compra um sal de qualidade, por exemplo esse do Himalaia, você tem mais de 80 elementos. Magnésio, manganês, boro. Bem mais completo. Bem mais completo. Então, muito cuidado. Então, sal para manter em casa precisa ser isso. Agora, controle de sal no dia a dia que é pouco comentado. Se faltar sal no seu corpo, você vai ter um quadro muito complicado de falta de sódio. Você pode ter até um mal-estar tão generalizado que muitos vão parar em pronto-socorro, hospital, por causa do mal-estar. Se tiver sódio em excesso, especialmente desse sal refinado, você vai ter uma crise hipertensiva. Pode ter até um AVC. Então, o controle de sal, você deve usar, primeiro, esse sal, que não é o refinado, é o moído, mas você deve usar em quantidade para que você tenha um equilíbrio de sais no corpo durante o dia. Então, equilíbrio eletrolítico durante o dia. Então, isso também é muito importante. Então, nós estamos despertando para muitas coisas importantes de saúde agora. Mas isso, tudo que você está falando, é porque isso aproxima a gente da luz? É isso? Sim. Mais consciência. Sim, mais consciência e nos aproxima da luz no seguinte sentido. Bom, eu vou cuidar da minha parte de luz, vamos dizer os 30% de luz, mas vou cuidar da minha parte orgânica de um outro jeito. Então, eu vou cuidar também do meu físico. Vamos supor que um dia cheguemos voltarmos a ser seres de luz. Ótimo, aí não vou precisar mais de alimento. Aí tem um trecho do Apocalipse muito pouco comentado, porque é interessante como as pessoas leem e não reparam muito bem nessa questão. Então tem um trecho do Apocalipse que mostra o seguinte, simplesmente isso, não haverá mais mortes. Não haverá mais mortes. Caraca. E aí, os intérpretes fazem rodeios, está lá no texto escrito. Simples. Simples Direto. assim. Então, quando vivermos mais na luz, não teremos todos esses problemas orgânicos que temos hoje. Então diz, não haverá mais doenças, não haverá mais mortes. Agora, no meio tempo que nós chegamos até próximos da luz, nós precisamos entender o seguinte, que precisamos cuidar do corpo. Agora, quando você fala da luz, né? Então eu me lembro que eu preciso retomar meu tema, né? Então, você estava falando dos 5 tipos, né? E o primeiro seria a energia vital, o mais importante. O que é a energia vital? Tem como a gente colocar isso? Porque o Américo Barbosa já veio aqui, Ele falou muito sobre uma energia vril. Era uma energia que vinha lá de Atlântida, Lemúria, que tem a ver com a energia vital. Então vamos falar de energia vital e energia vril. Tá, boa. Então, energia vril foi uma descoberta que foi feita na Alemanha. Então, eu também vou falar até onde eu posso, tá bom? Aí não pode abordar totalmente, certo? Aqui em aberto. Eu vou falar até onde eu posso, porque é um assunto meio que proibido meio também. sensível. A maior parte desses assuntos mais avançados são proibidos, né? Então a gente fala até onde pode. Energia vril foi descoberto na Alemanha
numa sociedade secreta chamada Sociedade Thule. E essa sociedade secreta tinha Maria Orsic, que era a equivalente europeia ao Tesla. E fez muitas descobertas intuitivas para o governo alemão. Então, a energia Vril foi a energia fundamental, podemos chamar também de energia vital, descoberta naquela época pela sociedade Thule. Tá. Então, toda a sociedade Thule, que era uma sociedade secreta na Alemanha, eles estudavam essa energia vital. Porque também vamos entender o seguinte, atualmente se fala muito da parte negativa, né, dos cientistas alemães, etc. Mas vamos entender que eles também tinham estudos muito avançados. E que os americanos e russos se aproveitaram disso. Hoje eles não permitem que a gente comente sobre isso. Mas teve o projeto Paperclip, que levou... O que os russos e americanos fizeram na Alemanha? Naquela época tinham os cientistas mais avançados do mundo. Americanos levaram 50%, russos levaram 50%. Toda a NASA foi feita em cima de Wernher von Braun. Ele fazia na Alemanha os foguetes V2. Então eles levaram ele, e todo o projeto da NASA, projeto Apollo, surgiu por causa de Wernher von Braun. Ele era o chefe da equipe da NASA. Sim. Então, na verdade, essa energia Vril foi muito estudada naquela época. Tá. Mas é um assunto meio proibido na atualidade, porque envolve algumas questões políticas. Políticas. Por quê? Porque era dos alemães na época, eu não sei nem se eu posso falar essa palavra. Sim. A época do bigodinho. Do bigodinho, na época do bigodinho. Então, na época do bigodinho, teve muitas distorções, mas tivemos muitos estudos avançados. Sim. Então, esse estudo Vril vem daquela época. E podemos dizer que o estudo do Vril é sobre a energia vital, que eles estavam investigando profundamente como ter fontes mais poderosas de energia vital para o ser humano. Porque quanto mais energia vital eu tenho dentro de mim, melhor eu vou me sentir, certo? Sim. Agora, essa energia vital nós vamos adquirir principalmente pelo nosso contato com a inteligência suprema. Ah, olha só. Então, por exemplo, no momento de meditação, então você faz... Existem várias escolas de meditação, todas maravilhosas, né? Você faz um processo de meditação e aí o que acontece? Você está recebendo essa energia vital da inteligência suprema. Então, eu diria que como é que se alimenta basicamente dessa energia? Via meditação. Respiração. E a meditação tem as práticas de respiração que são o pranayama. Perfeito. Mas o pranayama, olha que interessante, é para pegar o prana. O que é o prana? Energia vital. Nossa, total. Então, as práticas respiratórias são para aumentar a energia vital. Por isso que elas são tão importantes. Agora, eu diria que o que mais pega energia vital são os processos de meditação. Entendi. Mas quando a gente falou de 5D, né, que você falou assim, tem gente assim que está nessa expansão da consciência que está parte, é um equilíbrio, né? Pô, o nosso corpo físico está no 3D, depois tem o 4D e estamos caminhando para 5D. Esse equilíbrio, ele é de fato possível? Por isso possível. é a sua crítica, entre aspas, àquela autora que acredita que dá para ficar só na luz. Então, a minha crítica com a Yasmin é o seguinte: no futuro nós podemos viver de luz? Poderemos. Até porque vivíamos. Mas no momento atual não dá. Então, se você começa a falar muito para as pessoas, olha, vamos viver de luz, pare de se alimentar, pare de comer alimento sólido, essas pessoas vão entrar num processo de anorexia gradativamente e podem até falecer. Tivemos, infelizmente, casos de pessoas que faleceram
por causa disso. Seguindo uma conduta dessa, acaba sendo meio extremista, né? Porque isso foi descoberto principalmente com uma cantora, com a Karen Carpenter. A Karen Carpenter, evidentemente, não seguia Yasmin Rim, mas ela entrou num processo de anorexia. Então ela parou de comer, todo mundo falando, olha, você está ficando esquelética, etc, etc. Ela ficou tão fraca que num determinado dia ela simplesmente, de fraqueza, morreu. Caramba. E foi o caso que chamou a atenção da ciência. Então, na atualidade, nós precisamos ter muito bom senso com isso. Estamos avançando para 5D? Estamos. Mas precisamos cuidar da parte física também. Tudo com muito equilíbrio. Agora, esse avançar na 5D começa a trazer algumas alterações físicas. Então pode trazer uma certa dor de cabeça, porque o cérebro também se ajusta. Uhum. Então o cérebro se ajusta. Então algumas sensações, principalmente na cabeça, sensações corpóreas gerais. Então todos nós estamos nos adaptando. É que eu entendo, André, que para a gente evoluir para uma 5D, essa é uma evolução consciencial. Sim. Correto? Correto. Por que de fato a alimentação do corpo físico, que é do 3D, pode ajudar a gente a chegar no 5D? Porque se não alimentar adequadamente o corpo físico e ficar só na luz, aí você falece o corpo físico e não tem condição de chegar no 5D. Entendi. Então temos que ter um equilíbrio aqui muito forte. Uma adaptação, né? Uma adaptação, sim, mas sempre considerando isso. Quanto por cento eu estou em 5D? Quanto por cento eu estou nas dimensões comuns? Mas é possível fazer um estudo assim? Eu diria que a partir de agora a gente vai ter pesquisas mais estimativas. As pesquisas antigas, isso que eu estou falando de ciência, né? Inclusive meus estudos são da Forbidden Archaeology, da arqueologia proibida. A ciência, ela está mudando drasticamente. Nós não temos mais tempo de fazer 2 anos de experimentação para chegar a uma conclusão. No mundo que agora você... Em 2 anos já mudou tudo. Em 2 anos já é outro mundo. Sim, igual aquela linha do futuro que você falou, né? Em 2 anos já estamos em outra linha de futuro. Linha de futuro. Então, realmente, nós hoje precisamos fazer pesquisas mais avançadas. Tem cientistas fazendo essas pesquisas mais avançadas, inclusive na USP, né? Wellington Zangari, eu citaria ele aqui, foi um professor maravilhoso que eu tive na USP e que fazia pesquisas sobre a psicologia dos fenômenos anômalos. Ele fez uma tese avançadíssima. O que era isso? Que é a psicologia dos fenômenos que não são comuns. Então, anômalos no sentido de não serem comuns. Então, telepatia, teleportação e tudo mais. Só que ele é muito rigoroso e percebe no meio do caminho os charlatões, né? Então, foi a equipe dele, inclusive, que denunciou Thomas Green Morton. Quem é Thomas Green Morton? Thomas Green Morton, ele se apresentou no Brasil um tempo atrás como grande paranormal. Só que depois se descobriu, né, e isso teve programa no Fantástico e tudo mais, que ele fazia simplesmente mágica. Era um Mr. M. Lembra da gente? Sim. É o Mr. M, só que ele fingia não ser mágico. Fingia que tinha poderes paranormais. Então, de repente, as pessoas estavam com ele, aparecia uma luz e tudo mais. E depois descobriram que era flash. Ele fazia aquelas brincadeiras com garfo, que nem o Uri Geller. O Uri Geller se descobriu que era tudo fraudulento. Entendi. Então, esse Wellington, Dr. Wellington, ele realmente era bem rígido às amostras. Então, ele foi, a equipe dele que denunciou esse falso paranormal. E tudo isso foi denunciado via televisão. Até o James Randall,
né, que vamos dizer assim, vai atrás, né, de todos os falsos paranormais e faz o desafio, dou $1 milhão se você provar tal coisa. E ele foi desmascarando vários falsos paranormais, né? Porque existem os verdadeiros. Então, o Wellington Zang, ele sabe disso. Existem os verdadeiros. Tanto que a pesquisa dele também foi uma pesquisa que foi além do espaço e tempo. Então, uma pesquisa na qual... Ele é encarnado ainda? Ele é. Pô, podia chamar ele aqui, né, Maurício? Pode, porque ele é maravilhoso. Professor maravilhoso. Vocês vão encontrar ele na USP. Eu acredito que ele ainda está no departamento de psicologia dos fenômenos anômalos. Eu fiz o meu mestrado lá na USP e ele era... ele participou da minha banca. Legal. Então, ele que dirigiu lá a banca, foi maravilhoso. E André, voltando lá para a história dessa transição nossa, você disse que então não vamos passar por um cataclisma porque hoje temos mais consciência. Mas vendo o seu trabalho, né, a sua área de estudo, eu vejo que você fala bastante também sobre a Confederação Galáctica. Sim. Nós teremos ajuda deles nesse processo de transição? E se você puder contar também para o pessoal quem é a Confederação Galáctica? Excelente. E isso também baseado em vários estudos, né? Nós temos na nossa galáxia, a nossa galáxia é separada por partes, né? Cada parte é uma federação. Então, no todo da galáxia é uma confederação. Aí vamos tirar um pressuposto que sempre surge nas pessoas. Grande parte das pessoas acha assim, no universo só tem vida na Terra, né? Então vamos pensar no absurdo dessa visão. Certo. Ou seja, a nossa galáxia tem de 100 bilhões a 400 bilhões de estrelas. E isso, em cada estrela tem pelo menos um planeta girando em torno. Então isso significa que temos de 100 bilhões a 400 bilhões de planetas. Isso só na nossa galáxia. Sem falar de Andrômeda, de aglomerados de galáxias que existem no universo. Haniake é um aglomerado de galáxias. Então, só falando da galáxia. Então, a inteligência suprema faria a vida apenas num pequeno planeta azul, que é um planeta a não se compararmos com Júpiter e outros planetas do nosso sistema solar. Um planeta pequeno, né? Planeta muito pequeno, que está girando em torno de um Sol de sexta grandeza, na rabeira da Via Láctea. Então a inteligência suprema pensa assim, bom, eu não vou colocar vida no restante, mas eu vou escolher esse pequeno planeta azul insignificante. Precisamos ter consciência disso, para pôr vida. Isso é totalmente absurdo. Então, na verdade, esses outros planetas, e aí que entra num outro também tipo de estudo que eu faço, que ele se referiu muito bem. Então, a Confederação Galáctica é uma confederação da própria galáxia e que está com uma atenção muito especial na Terra. E aí eu vou trazer os estudos que eu fiz para que não ficar uma coisa... o André está inventando. Estudos que meu pai fez. Meu pai faleceu há pouco, Norberto Kepp. Meus sentimentos. Um famoso psicanalista aqui no Brasil, que também já fazia estudos avançados. A minha inspiração foi ele, né? Então ele escreveu sobre ufologia numa época que ele não podia revelar que era ele, né? Então ele colocou meu pseudônimo. Então ele escreveu um livro chamado Cientista Disco Voador com meu pseudônimo. Nossa. Mas por que ele começou a fazer essas pesquisas? Ele estava com 22 anos, na cidade dele, São Carlos, interior de São Paulo, quando a mãe dele chama, Kepp, Norberto, vem ver o que os americanos inventaram. Aí ele vai para o quintal e vê uma enorme nave circular. Nessa enorme nave circular, ele vê essa nave, inclusive, em movimentos
vamos dizer assim, oscilatórios, né? Uhum. E chega a ver uma das escotilhas e ele tem a impressão que viu um ser aloirado. Então ele teve um contato muito interessante, mas ele pensou assim, bom, sei lá o que dizer, né? Os americanos, isso há muito tempo atrás, né? Nossa, os americanos inventam cada coisa, né? Só que aí ele volta a estudar. Então ele estava estudando para o seminário, ele quase foi seminarista. Deu uma base boa para ele isso. Aí ele volta a estudar e ele pensa, não, mas não é possível. Como assim os americanos fazendo um negócio desse, parado? O americano naquela época fazia avião, né? Aviões assim que não podiam ficar parados. Então ele falou, não é possível. Quando ele correu de volta, ele já não achou mais. Mas a nave estava parada em cima e ele começou a estudar. Sim. Porque ele também não ficou nessa questão, vamos ouvir a ciência oficial e ponto final. Então ele começou a estudar. Ele questionou. Né? Teórico da conspiração, não é verdade? Então, ele questionou e foi atrás de um autor chamado Adamski, que eu depois estudei. O Adamski, ele revela muitas coisas. O Adamski, ele estava também nos Estados Unidos. E por que chamou a atenção o Adamski? Porque as naves que o Adamski fotografou, o Adamski estava lá no Monte Palomar. O Monte Palomar tem um observatório maravilhoso, mas ele não trabalhava no observatório. Ele tinha um pequeno restaurante e comprou um telescópio. E a partir desse telescópio, ele começou a tirar fotos de naves. E as fotos ele colocava na capa do livro, dentro do livro, as várias fotos. Eu tenho, inclusive, algumas dessas fotos. E foi exatamente a nave que ele viu. Aí ele acreditou nesse autor. Bom, e aí o Adamski revela o seguinte... É o Adamski que praticamente começa a falar dessa confederação. São seres de Vênus. E antes que alguma pessoa me questione, a vida é impossível em Vênus, porque, de fato, foram lançadas sondas russas em Vênus. Vênus tem uma temperatura elevadíssima e tem também uma pressão atmosférica gigantesca. Então, na superfície não é possível, mas na parte subterrânea é possível. Então, é possível vida em Vênus? Na parte subterrânea. É possível vida em Marte? Na parte subterrânea. Os intraterrenos. Também. Então, o intraterrenos entra também num assunto que eu vou explorar mais Eu já explorei num livro meu, que é O Sobrenatural através dos Tempos, da editora Ibrasa, mas vou explorar até mais num outro livro. Tá. Né? Mas pode ser tanto intraterrenos quanto subterrâneos. Tem uma diferença. Porque se você coloca abaixo da Terra, mas não na parte oca, vamos chamar assim, então é subterrâneo. Entendi. Então, sim, intraterreno ou subterrâneo e intraterreno também. Mas só uma curiosidade, eu escrevi esse livro, O Sobrenatural através dos Tempos, e fui falar no Jô Soares. Pô, que legal. Eu estava para lá de nervoso. Eu estava tão nervoso que eu pedi... porque o cara podia acabar comigo. Ele estava recebendo gente que ele estava praticamente arrebentando, né? Ele recebeu, por exemplo, o Gasparetto, que era muito famoso, o Luiz Antônio Gasparetto. Teve um período que eu tive amizade com ele. E não foi tão simpático com o Gasparetto, fez algumas perguntas assim... Meio desconfiado. Desconfiado, e pergunta para derrubar, vai. Pergunta para derrubar o cara. Então eu estava lá tenso, porque olha o tema que eu escolhi falar, intraterrenos. Pô! Então, na Globo? Era Globo já? Não, era no SBT. No SBT. Ainda no SBT. Nossa. Ainda bem, graças a Deus. Se fosse na Globo... Então, ele me chamou, e eu estava tão tenso que eu precisei pedir colírio, que o líquido ocular secou. Então eu falei, vocês têm um colírio, pelo amor de Deus, e tal. Pus um colírio, fui para lá, né? E o Jô, inclusive, não me deixou mudar de assunto, né? Ficou intraterreno do começo ao fim porque eu ia falar de outros temas e tal. Aí
em vez de 15 minutos, me deu 26 minutos. E quando ele me cumprimentou no final, ele falou, gostei muito. Eu, por mim, deixava você falando mais tempo, mas eu tenho outros convidados. Olha só, Cara. legal. Nossa, para mim foi aquele alívio, né? Uhum. Mas então... Voltando lá nos subterrâneos, você estava dando o exemplo de Vênus. De Vênus. Então, o Adamski entrou em contato, ele recebeu essas pessoas nas naves e entrou em contato justamente com os seres de Vênus. Os primeiros que ele entrou em contato foram de Vênus. Chamou eles para jantar lá no restaurante dele. Ele foi até a nave, inclusive. Ele entrou na nave. Caramba. Porque é o seguinte... O que a gente conhece são os discos voadores. Mas eles saem de uma nave-mãe. E ele tem fotos não apenas dos discos voadores, mas da nave-mãe e das naves saindo das naves-mães. Então Adamski conversou com eles. E no que ele conversou com eles, eles explicaram um pouco sobre essa questão da Confederação Galáctica e explicaram a situação na Terra. O que eles falaram? Então, eles falaram uma questão muito importante. Confirmaram o cataclismo. Confirmaram uma série de coisas que eu tenho lá escrito. E eu li o Adamski posteriormente a ter escrito o meu livro. Tanto que eu consto o Adamski tanto na segunda edição como na terceira edição. Eles falaram, olha, vocês têm um problema sério no planeta de vocês. Existem pessoas muito rebeldes, tá? Então confirmando tudo isso, né, da rebeldia, etc. Muito bélicas, tem seres humanos muito bélicos, muito perigosos. Então nós viemos, e aí foi a grande onda de discos voadores entre 1946, 47, 48. Aí teve muitos discos voadores, especialmente nos Estados Unidos. Nós viemos para alertar vocês que muitas explosões atômicas podem destruir o planeta. Vocês veem o cogumelo que se forma na atmosfera, mas nós vemos o fogo que sai no espaço. E o que pode acontecer? Várias bombas atômicas, ou depois fizeram a de hidrogênio e outras tantas, né? Elas vão acabar com a vida na Terra. Não apenas pelos motivos que vocês imaginam, mas por uma contaminação radioativa tão intensa que mata toda a vida humana, vegetal e animal. Então eles vieram trazer esse alerta. E ele escreve isso no livro dele. Então essa Confederação Galáctica, sim, quer ajudar a Terra. É uma organização do bem. E aí, um dos seres é o Asta Cheran, que vamos entender uma coisa, né? Sempre que a gente fala de Asta Cheran, o pessoal pensa, bom, mas isso é maluquice, isso é loucura, etc. Não. Mas o primeiro contato de Asta Cheran foi um contato real também nos Estados Unidos. E esse contato do Asta Cheran foi também trazendo esse alerta. Agora, depois desse primeiro contato, em cada esquina as pessoas recebem Asta Cheran. O que é Asta Cheran? Asta Cheran é o comandante de uma das naves. E eu diria mais do que de uma das naves, de uma frota. Então ele começou a se comunicar com uma pessoa aqui na Terra, e o primeiro contato dele foi também trazendo este alerta. E o Asta Cheran, eu estou trazendo ele justamente porque ele participa da Confederação Galáctica em missão na Terra. Certo. Então, qual que é a missão deles? Conscientizar as pessoas da Terra para evitarem novas explosões nucleares, evitarem guerras, trazer uma conscientização desse aspecto humano. Então essa foi a grande missão deles e a Confederação Galáctica tem essa preocupação. Então a maior parte dos seres da Confederação Galáctica são do bem. E aqui que eu quero também colocar uma ênfase muito importante. Mas o sistema só mostra monstrinhos em Hollywood. Então é um monstrinho depois do outro.
e querem mostrar que são seres do mal, etc. Isso é proposital também. Porque aí a gente fica muito refratário a qualquer mensagem desses seres. Possa vir para a gente sentir medo deles. Sentir medo e horror, por exemplo, alguns religiosos acham que são demônios e coisas desse tipo. Então, é proposital, porque a Confederação Galáctica, na verdade, está aqui para nos ajudar, inclusive para fazermos a transição planetária. Exato. Então, eles estão numa missão. Então, nós temos o seguinte acontecendo na Terra nesse momento, né? Nós não estamos fazendo a transição planetária sozinhos. Nós estamos recebendo, e isso em alguns estudos demonstram, né, do Sol central uma grande ajuda. Está vindo raios de luz muito intensos para a Terra. Extraterrestres em missão. Então nós podemos dizer que os anjos, vamos chamar assim, estão em forte missão para que a transição planetária aconteça, e não só isso, para que a Terra se torne progressivamente um planeta de luz. Pelos meus estudos, o ápice da transição planetária acontecerá em 2030. 2030, está muito próximo. Mas evidentemente que essa transição planetária vai continuar. Então muitos autores do espiritismo e espiritualistas falam de 1954, 1956. 2054. Melhor, né? Sim. 2054, 2056. Por quê? Porque lá também, mais adiante, teremos as consequências dessa transição. Desse ápice. Que seria agora, nesse período que a gente está passando até 2030. E 2030, nesse ápice, nós já teremos uma civilização totalmente diferente. Então, aí sim, teremos mais pessoas funcionando em 5D, aí sim teremos mais pessoas, além de funcionar em 5D, mais conscientes. Então, o que nós precisamos fazer agora é procurar despertar e expandir a consciência das pessoas para que realmente construamos, daqui para frente, uma civilização de luz com características totalmente diferentes. Então, falando sobre futuro, as previsões negativas, vamos entender que nos servem como alerta. Elas são úteis também. Então, pessoas que dizem, olha, vamos tomar cuidado com isso, vamos tomar cuidado com aquilo, influências do mal, etc. É importante. Importante como alerta. Mas as previsões que trazem a esperança também são importantes, porque se você perder a esperança, você não quer nem mais viver. Então, por exemplo, a caixa de Pandora, da mitologia grega. A Pandora solta todas as desgraças do mundo, mas o que permanece dentro da caixa é a esperança. Isso é simbólico, nós precisamos manter a esperança sempre. Então as previsões negativas servem como alertas. As previsões positivas nos trazem esperança. Agora, o resultado final será positivo pela questão dos vários estudos, né, preditivos que a gente tem, especialmente se a gente colocar na Apocalipse. E quando você fala sobre o ápice da transição ser agora, o que significa ser o ápice? Porque às vezes fica difícil para as pessoas entenderem isso. Até nos leva... Porque eu penso como se fosse um gráfico, assim, em formato de U, né? Invertido. Então o ápice seria aquele ponto lá em cima. E depois a gente começaria como se fosse um declínio, né? Se tem um ápice, tem que ter pontos que não estão lá também. Vamos dizer... Mas antes de você responder, o Ricardo precisa fazer só um convite aqui para a galera, porque nós temos a nossa super live aí que está chegando. Exatamente, fazer o convite para vocês, nossa super live no dia 12 de setembro, com as nossas queridas Mônica de Medeiros e Margarete Ackner, uma dupla fenomenal. Iremos falar aí de assuntos que
são muito importantes para a nossa jornada do autoconhecimento, Nova Terra, Terra Cruz. Que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Exatamente. Vários assuntos que, infelizmente, a gente não pode falar muito abertamente nesta plataforma. Então, por isso, será uma super live fechada. Isso mesmo, uma plataforma fechada no Zoom. Vai ser super bacana. Fizemos uma em agosto também e vamos fazer uma agora em setembro. Doutora Mônica de Medeiros e Margarete Áquila, vai ser muito especial. Depois, quando acabar esse episódio, vocês entram aqui na descrição para saberem certinho. Mas agora vamos voltar aqui a essa pergunta do Maurício. Eu estou curioso para saber sobre a resposta. Então, temos 2 tipos de ápices, né? O ápice como cume da montanha, sobe e desce. Certo. Mas temos o ápice da cordilheira. Você subiu e continua. Ah, tá. Então é desse ápice que eu estou me referindo. É o ápice de subida numa cordilheira e permanência nela. Mas aí seria um ápice do quê? Da consciência humana? Entende a minha dúvida? Sim, um ápice da consciência humana que vai permitir essa transição. Né? E uma vez permitido a transição, nós vamos permanecer nessa cordilheira de transição planetária. Então, alguns seres humanos especiais, e acho que esses que vocês convidam para o programa de vocês, respeito muito todas essas pessoas, elas aqui estão trazendo essa mudança de consciência. E eu acho que o Brasil terá um papel muito importante. Eu falei para vocês que teve um período que eu era muito amigo do Luiz Antônio Gasparetto. Uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Inteligentíssimo. Né? E eu até fazia perguntas sobre questões de espiritualidade. Ele me convidou para a casa dele e veio uma pessoa também avançadíssima dos Estados Unidos chamada Rachel. Eu até fiz com ela meu alinhamento de chakras. Imagina falar em inglês, meu. Maravilhosa, maravilhosa. E a Rachel fez um comentário muito interessante. Ela falou assim, olha, quando a gente fala de espiritualidade nos Estados Unidos, mas eu digo essa espiritualidade mais avançada, nós estamos falando de Califórnia. Então ela falou, saiu da Califórnia, mentalidade tradicional. Agora ela falou, o que eu encontrei no Brasil? Eu vou na esquina, eu vou na rua, eu vou na padaria, converso com uma pessoa, ela entende de espiritualidade avançada. E não me olha com cara de louca. Sério mesmo? Então, no Brasil, nós temos uma população que eu entendo até que sim, por influência das religiões, no sentido positivo das religiões, que está muito mais avançada nesse sentido da gente poder falar esses assuntos. Quer dizer, se a gente pensar em 10 anos atrás, falar um assunto tão avançado como esse, as pessoas iam simplesmente... Seria um choque para elas. Dizer, esse cara que está falando é louco. Totalmente louco. Que ainda tem esse tipo de visão, né? Sim. Mas é menor do que era no passado. Exatamente. E a sua perspectiva é de daqui para frente, esse tipo de conteúdo vai abraçar mais gente? Muito mais. E o Brasil seria um grande farol para essa transição planetária? Um grande farol para essa transição planetária. E isso a gente vendo na população em geral. Uma abertura para assuntos de espiritualidade que, infelizmente, em outros países... Por exemplo, se você for mais para a Europa, é um país, é um continente que está atendendo a um ateísmo, a total negação da espiritualidade. Os países mais ateus do mundo estão lá. Caramba, sério? Cada vez é um, já foi a Suécia, agora é outro. Então, para essa atitude. E aí eu vou trazer o Damásio. O Damásio, ele falou assim... numa época que estava se discutindo muito sobre uma nova civilização. Quem é o Damásio? Damásio é um filósofo italiano que fez um trabalho sobre o ócio criativo. Quanto o ócio pode ser uma coisa criativa. E é uma coisa que na época ele foi super criticado. Como ócio criativo?
A pessoa fica na vagabundagem, vai ter criatividade? Sim, sim. Nos momentos de que a gente dorme, nos momentos que a gente está relaxado, é aí que vem a criatividade. Ele estava perfeitamente certo. Aí ele veio fazer uma entrevista no Brasil. E aí se perguntou para ele, bom, em que país você acredita que vai surgir a nova civilização? Ele fez um discurso bem interessante. Ele falou, olha, a Europa é o velho continente. A Europa é um museu. A Europa já foi. Mentalidade europeia antiga. Estados Unidos é o presente, mas também está se consolidando como um presente que vai permanecer do jeito que está. Eu apostaria em 3 países, e depois da aposta dele eu vou dar a minha. Então ele falou, eu apostaria para o país que vai liderar a nova civilização, eu apostaria em Índia, Austrália ou Brasil. Caramba, sensacional. Eu não apostaria na Austrália, porque a Austrália ela foi para um caminho muito autoritário, europeu-americano. Sim. É uma mescla de Europa e Estados Unidos, então eu acho que ela ficou parada nesse tempo. E as liberdades deram uma ruída lá também, né? Sim, exatamente. A Índia é fabulosa, né? Mas eu acredito que devido aos problemas sociais que tem lá, pobreza gigantesca, exploração da população. Então, muito densamente povoada. Densamente povoada, já é o país mais habitado do mundo. Então, eles têm problemas sociais muito difíceis de serem resolvidos. Então, eu apostaria no Brasil. Mas não, e eu coloco isso também no meu livro. Eu coloco os argumentos que eu aposto no Brasil. Por exemplo, miscigenação racial. Então, no Brasil não tem racismo? Claro que tem. Mas é muito menos intenso do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Ou na Argentina. Ou na Argentina. Que coisa feia, né? Mas é muito menor. E na Argentina, especificamente, eles se sentem europeus e sempre houve uma perseguição muito forte aos negros. Sim, né? eu li que eles realmente tiveram uma política de branqueamento da população, Sim. né? Em 100 anos eles se transformaram. E isso aconteceu muito, é um dado histórico importante, porque eles faziam as guerras e colocavam na linha de frente os negros. Exatamente. Nossa, sério? E aí os negros morriam Eles faziam quantidade. de propósito. Propositalmente, para morrerem. Então eles fizeram propositalmente o branqueamento da população. Então, essa miscigenação que nós temos no Brasil, o fato de aceitarmos, né, as diferenças. Convivermos. São Paulo, por exemplo. Você vai num canto, você vai encontrar sírio-libanês. Hospital sírio-libanês. Da colônia sírio-libanesa. Você vai para outro canto e encontra os pretos. Uma cultura maravilhosa, né? E de todas as influências maravilhosas no Brasil. Depois você vai para outro canto e vai encontrar os índios, né? Vai encontrar muitos europeus que vieram para cá. Judeus. E nós, exatamente, coreanos atualmente, e nós abrimos as portas para todas as culturas, mas nós aceitamos uma miscigenação, coisa que os outros países não aceitam. Entendi. Então, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, você vai ter a elite branca, WASP, White Anglo-Saxon Protestant, elite branca, que ainda hoje tem muito racismo com os pretos. E isso gera um ódio racial muito forte. Eu trabalhei, meu pai revezava comigo, trabalhei lá em Nova York também, cuidava da clínica lá quando ele vinha para o Brasil. E eu vi isso na pele, senti na pele a revolta, né? Muito forte. Então, por exemplo, mesmo os Estados Unidos é uma elite branca, que ele não nos considera, inclusive nós latinos, brancos. Eles acham que nós somos outra subespécie. Sim. Latino. Eles colocam a gente como latino. Como latino, mas assim, vocês não são brancos. Isso. Vocês são latinos. E você pode ter pele clarinha, olho claro, seja o que for. Você é do Brasil? Você não é branco. Então, lá se caracteriza por uma elite racial.
E no Brasil, não. No Brasil, nós aceitamos. Então, tem uma série de fenômenos acontecendo no Brasil que eu acredito que nos ajudem a ser essa civilização do futuro. A ser essa civilização do futuro. E principalmente em termos humanos, que é o que faz a diferença, né? Em termos tecnológicos, provavelmente acompanharemos as tecnologias de outros países, né? Mesmo que mais lentamente. Acompanharemos, mas o mais importante é o desenvolvimento humano. Esse é o desenvolvimento importante. Justamente para voltar como era lá no passado. Sim. Para ser menos denso. Sim. E mais próximo da fonte de luz. Sim. Mas eu posso fazer uma observação? Será que no futuro a gente vai ter diferenças entre países? Será que essas diferenças entre países, fronteiras, não é uma coisa atual que meio que a gente acaba vendo, tipo Brasil, Estados Unidos? Entende Sim. a minha... Entendo perfeitamente. Ser uma coisa mais unificada, a humanidade como algo comum, único. Sim. E eu aceito completamente seu argumento. Nós vamos ter uma humanidade única, né? Agora, neste momento, ainda temos essas diferenças de países e, infelizmente, diferenças raciais. E isso nos atrapalha muito no desenvolvimento. Então, no futuro, sim. No futuro, eu entendo que as fronteiras vão ser mais simbólicas e nós vamos pensar no planeta Terra, que é o que nós precisamos pensar. Então, precisamos pensar na pobreza da África, precisamos pensar em ajudar as pessoas, por exemplo, de Gaza, que vivem uma situação terrível, ajudar o planeta de várias formas, só que como a gente tem essa mentalidade de país, isso nos deixa... De fronteiras. Alienados do processo planetário. Então, eu concordo com você, mas entendo que isso chegará em etapas. Acredito que chegará em etapas. E você acha que isso está muito longe? Porque você disse que o ápice seria 2030. E muitos dizem que a data ali final seria por volta de 2054, Isso. 2060. Então, e por que eu cheguei nesse número de 2030? Por estudos muito importantes, eu vou colocar a conjunção de dois estudos, Apocalipse, mais a questão de quando a gente pensou que haveria a transição planetária. Primeiro foi colocado em 2012. Sim. Por causa do calendário maia e tudo mais. Tinha fundamento? Tinha. Então, os maias intuíram corretamente que o fim dos tempos aconteceria em 2012 porque viriam novos tempos? Corretamente. Mas aí tem um cálculo bíblico, né? Que um tempo, mais meio tempo. Então, um tempo foi 2012. 2024, mais um tempo. Mais meio tempo, 2030. Então, fazendo esse cálculo, que é um cálculo que está lá no Apocalipse, aí eu cheguei a esses números. Então, a transição planetária, na minha visão, pelos meus estudos, começou em 2012, passou por um momento muito importante em 2024, e em 2030 ela estará completa nesse ápice, mais um ápice para a cordilheira, para permanecermos... No cume. No cume, exatamente. E não decairmos, né? Não montanha, não efeito montanha, mas efeito cordilheira. Esse cume tem a ver com... A gente pode colocar com a frequência da Terra, né? A frequência Schumann, que hoje a gente vê que ela varia pra caramba, dia a dia. Tem dia que bate lá 100 Hz, outros dias vai para 20. Seria algo que ficasse numa frequência mais alta? Então, frequência Schumann é um assunto muito interessante. Porque se você pegar um cientista mais tradicionalista, ele vai falar que frequência Schumann é estável, não tem essas alterações, sempre foi assim, etc. Agora, se pegarmos estudos um pouco mais avançados, dá para a gente estudar essa frequência Schumann de uma outra forma.
Então, realmente, nesses estudos mais avançados, nós podemos entender que a frequência Schumann ela vai se tornar diferente daqui para frente e vai tornar o planeta também todo numa frequência mais elevada. Mais estável, numa frequência elevada estável. Estável, que é o efeito cordilheira. Sim. Sobre frequências mentais, também entramos em estudos avançados, né? Porque as nossas emoções também têm frequências. Num estudo específico, de novo, o cientista tradicional vai negar, vai dizer que nada disso é válido, mas os cientistas mais avançados vão aceitar. As nossas emoções negativas nos deixam numa frequência muito baixa. Então, por isso que o sistema quer que as pessoas fiquem no medo. Que é baixo. Na culpa. A frequência mais baixa é vergonha. A mais baixa de Olha todas é só. vergonha. Então, o sistema quer que as pessoas fiquem nessa frequência mais baixa, para não elevar a frequência vibratória. E as frequências mais elevadas são dos sentimentos, de amor, felicidade, harmonia. Então, o estudo dessas frequências também é um estudo avançado. Por quê? Porque aí que eu vou falar de uma transição de ciência muito importante que alguns cientistas talvez não tenham entendido. A ciência materialista é coisa do passado. E eu vou trazer aqui um livro. Amit Goswami. Ele escreveu um livro chamado O Universo Autoconsciente. E aí é uma mudança maravilhosa, que é o seguinte. Ele fala, a ciência tem trabalhado como unidade do universo a matéria. Não é a matéria. A unidade do universo é a consciência, que inclusive produz a matéria. É um livro maravilhoso. Eu tive a honra, né, de assistir uma apresentação dele no Brasil. Ele veio para o Brasil um tempo atrás, né? Participou daquele Roda Viva, né? Sim. E, evidentemente, colocaram lá pessoas, vamos dizer assim, da ciência tradicional, que tentaram derrubar ele o tempo inteiro, mas ele era muito inteligente, não deixava se derrubar. Mas isso que é importante. A unidade do universo é a consciência. Onde é que está a consciência? Em cada cantinho. Onde é que está a inteligência suprema? Nesse cantinho aqui, nesse cantinho aqui, nesse cantinho aqui. É a consciência que envolve o universo. É o que a religião chamou. Deus é onipresente. Onisciente. Onisciente. E uma palavra muito melhor é essa que você usou, onisciente. Então, a unidade do universo é a consciência e, segundo ele, é a consciência, inclusive, que produz a matéria. Por quê? Vamos falar de matéria e energia. Bora. O que é a matéria? É a energia numa velocidade menor. Isso é matéria. Quem descobriu isso? Einstein. Ele fez a famosa equação da conversibilidade de matéria e energia. E igual a mc2. Essa equação diz exatamente o que eu acabei de falar. Energia é a matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. Essa é a fórmula dele. Caraca, nunca Então, tinha entendido dessa maneira. O que ele falou é o seguinte: energia é matéria vezes velocidade da luz. Ou seja, Quanto menor a velocidade. Exatamente. Então, matéria é a energia mais parada, mais estática. Por isso que nós viemos de seres de luz e chegamos nesse estado porque nós rebaixamos muito a nossa consciência. Então, por exemplo, quando eles alienam a população, eles deixam as pessoas com a consciência muito rebaixada. Sim. E se agora começarmos a ter cada vez mais consciência, nos aproximamos da luz. Quem deixou isso? O Einstein. Maravilhoso. O Einstein deixou isso muito claro. É que, vamos dizer assim, não se deixou muitas pessoas raciocinarem sobre isso. Porque o sistema funciona da seguinte forma. Eles pensam as coisas mais avançadas nas reuniões que eles fazem. E deixa a população com fofoquinha, de artista, com
vou usar um termo aqui, para não ser um termo forte, gluteologia, estudo dos glúteos, né? É isso. E dá para a população isso. Então, o que acontece? A população fica nisso, ela não é totalmente culpada disso, porque ela é muito estimulada para isso, e eles ficam com os estudos avançados. Então, eles sabem perfeitamente o que o Einstein falou, o que representa. Agora, eles querem manter a ciência materialista, porque, de certa forma, com a ciência materialista, você domina a população. Você coloca restrições. Você impede essa população de expandir na consciência. De acessar o poder interno delas, né? De Sim. voltar à fonte. Sim. Porque, no fundo, a ciência acaba virando um dogma que bloqueia as pessoas de acreditarem nessas hipóteses. Especialmente a ciência materialista. Então, a ciência materialista, a gente precisa entender o seguinte: ela dominou a humanidade no século XX. Agora estamos no século que nós precisamos superar completamente a ciência materialista e entender as coisas mais do ponto de vista, como eu falei, energético e de consciência. Então, segundo a Amit Goswami, o universo é regido pela consciência. A consciência suprema está aqui. A pessoa pensa, eu posso enganar Deus. Não pode. Está aqui, está aqui, está aqui. Eu posso ser pilantra e Deus não vai ver. Mas é claro que vai ver. Ele está em toda parte. Então, uma visão mais materialista não dá essa dimensão para a pessoa. E a pessoa pode pensar de forma limitada e restrita. Sim. Se você tira essa ciência materialista e coloca uma ciência mais avançada, a partir de Einstein, ou da física quântica bem entendida, porque também, se a gente não entende bem a física quântica, começa a falar coisas que a física quântica não fala, mas bem entendida. Então, pega a partir de Einstein, por exemplo, já. Você começa a entender o mundo de uma outra forma. Então, nós precisamos entender o seguinte: estamos entrando nessa era da consciência, que é uma era de altíssima vibração, e uma coisa bem simples. Se vergonha, culpa, medo, raiva são frequências baixas, todo dia o que eu devo fazer para aumentar a minha consciência? Ir para elevadas frequências vibratórias, amor, felicidade, bem-estar, porque meu pensamento também vai começar a raciocinar nessas elevadas frequências. Eu saio de um raciocínio de medo, que é um raciocínio restrito. Então, o raciocínio de medo é assim: tem assalto em toda esquina, eu não saio de casa. Se eu tenho uma consciência mais elevada, eu posso pensar assim: bom, eu vou procurar me reunir à inteligência suprema e eu vou fazer decretos, por exemplo, de proteção, para que a inteligência suprema me avise dos perigos. Então, eu posso sair de casa? Posso, com essa consciência mais elevada. Então, se nós trabalharmos nesse nível de frequência mais elevada, com a consciência mais expandida, nós mudamos completamente a nossa vida. Incentivamos outras pessoas a mudarem. E aí ajuda a transição. Exatamente. Vira uma bola de neve. Esse é o ponto que você falou, que é o ponto que eu acho que é o mais importante. A transição planetária não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não é que vai vir aqui um anjo com uma espada de luz e falar: agora vocês mudaram, aquela coisa toda. Não vai ser assim. Vai ser cada um de nós expandindo na luz, iluminamos o planeta. Então a luz é a luz de cada um, e isso vai trazer luz para o planeta. É a centelha de cada um. A centelha divina. Uma velhinha. A centelha divina. Que inclusive é algo que foi trazido pelos gnósticos. Os gnósticos que começaram a falar da centelha divina, e a centelha divina é desses conhecimentos antigos, de Hermes Trismegisto, Zoroastro, e aí voltando pro antigo, chegando no atual. Então, na Biblioteca de Alexandria, tinha esse livro, o Livro da Sabedoria, de Hermes Trismegisto.
Esse livro ensinava as pessoas a fazerem tudo, milagres, terem poder interior. A magia. Né? Que era justamente a magia nesse sentido, de grande ciência. A palavra magia tem o sentido etimológico de grande ciência. Então ele ensinava as pessoas a desenvolverem o poder interior. O que os poderosos da época fizeram? Vamos queimar essa biblioteca? Porque esse é um conhecimento que só queremos nós ter. Ramsés II, Moisés tinham esse conhecimento. Por isso que eles conseguiram fazer o que eles conseguiram fazer. Então foi uma disputa de elevados poderes espirituais. Moisés tinha elevados poderes espirituais. Ramsés II também tinha, só que ele entrou numa decadência. Escravizou o povo. Então Ramsés II, inclusive, chamou os magos, né, lá dele, e não conseguiram vencer Moisés, porque Moisés manteve o principal, que são os princípios éticos, morais, o desenvolvimento da espiritualidade nesse sentido. Por isso que ele venceu a disputa com Ramsés II e libertou o povo hebreu naquela época da escravidão. Sim. E olhando agora para hoje, dado que a gente falou aí que a frequência da Terra está aumentando, o ápice seria 2030, a gente pode esperar que a Confederação Galáctica pode aparecer para nós, para a humanidade em massa, para ajudar nessa evolução de frequência, de expansão de consciência? Excelente pergunta. Eles já estão aqui com o Ashtar Sheran e com vários elementos da Confederação Galáctica. Já estão aqui nos ajudando. Inclusive, temos pesquisas que provam o seguinte: eles entraram em contato com Eisenhower. Depois, se quiser complementação de pesquisa, eu envio. Eles entraram em contato com Eisenhower. E justamente entraram em contato para trazerem todo esse conhecimento, fazerem um alerta sobre toda a questão de armamentos e tudo mais. O Eisenhower, inclusive, recebeu um ser que ficou 3 anos no Pentágono. Depois eu trago essa pesquisa exatamente como foi. 3 anos no Pentágono, um extraterrestre que ficou orientando o pessoal do Pentágono. Isso foi um dos motivos também porque não houve nenhuma guerra de grandes proporções, né? Ficou 3 anos ensinando eles estratégias no Pentágono. Por isso que o Pentágono é o centro da inteligência. Quando tem uma ação militar dos Estados Unidos, não é da ideia do Trump. É toda planejada pelo pessoal do Pentágono. Então, não é o Trump na prancheta dele dizendo, olha, vocês vão jogar bomba lá, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. E outra coisa, os americanos, eles têm uma ciência muito mais avançada do que eles admitem. O que aconteceu? Então eu falei de Maria Orsic, vamos falar de Tesla. Tesla sempre dizia que os projetos dele vinham da inteligência suprema. Ele sempre disse isso. Ele tem o famoso 369. Sabe o que é o 369? Não. É o seguinte, ele chegou à conclusão que os números sagrados, 369, numa sequência que vai todos múltiplos de 3, são números diferentes que nos dão inspirações sagradas. Ele usava muito isso para fazer os cálculos matemáticos dele. Porque tem uma outra matemática, mas isso eu vou deixar para um livro mais para frente. Tem a matemática normal, quantitativa, mas tem a matemática pitagórica, que é uma outra matemática. Usando essa outra matemática, e aí eu vou falar primeiro do 369 e depois do Tesla, nas descobertas dele. No 369, ele fazia o seguinte: se ele fosse para um hotel e tivesse um número, falava assim, olha, tem quarto X, Y, Z. Um deles era múltiplo de 9, ou de 3 especificamente, ele pegava esse número.
Quando ele dava voltas no jardim, ele dava 3 voltas. Isso, para qualquer pessoa que observa de longe, fala, esse cara é esquisito. Tem um toque. Toque, coisa desse tipo. Não era. Fazia parte da pesquisa dele, porque ele usava uma matemática mais avançada. Entendi. Então, 369 é a sequência dos números sagrados e depois todos os múltiplos de 3. Os outros números seguem uma outra sequência. São números que nós podemos colocar na categoria de humanos. Agora, detalhe do Tesla. O Tesla ficou num hotel nos Estados Unidos. E quando ele morreu, o FBI foi lá e pegou todos os projetos dele. O governo americano tem projetos muito avançados. E aí eu vou falar da torre do Tesla, que foi uma coisa até muito importante que aconteceu. Mas como que isso se relaciona com a Confederação Galáctica podendo se apresentar para nós até 2030? Então, o Tesla, ele era um contatado. A Maria Orsic, ela dizia que ela vinha de Aldebaran, veio, trouxe todas essas descobertas para os alemães e voltou. Ela simplesmente desapareceu. Segundo ela, ela voltou para Aldebaran. O Tesla tinha esse contato avançado não apenas com a inteligência suprema, mas com o pessoal da Confederação Galáctica. Então ele trouxe várias descobertas. Os Estados Unidos pegou essas descobertas, mas em vez de usar para o bem do mundo, eles estão usando para... Questão bélica. Bélica, basicamente. Vou dar um exemplo da torre do Tesla, só para pegar um exemplo muito específico. Tesla construiu uma torre para dar energia livre. A partir dessa torre, nós não precisaríamos mais de fio, tomada, nada disso. A gente pegaria uma lâmpada, ela funcionaria normalmente. Então ele construiu a torre direitinho e ele ia dar energia livre para a humanidade. Então essa torre ia ser construída em vários lugares. Nossa. O que aconteceu? Os poderosos, de novo, descobriram o seguinte: bom, quando tem fio, eu posso colocar lá um aparelho medidor e cobrar. Sem fio eu vou cobrar como? Então, eles derrubaram a torre do Tesla e usaram esse mesmo princípio. Qual era o princípio da torre do Tesla? Usar a energia da ionosfera. A Terra tem uma camada lá em cima da estratosfera, que é a ionosfera. Ela é a camada mais energética que tem. A torre fazia o seguinte: pegava a energia da ionosfera e jogava para as pessoas. Pronto, simples assim. Só que eles derrubaram a torre do Tesla e depois construíram o HAARP. Eu fiz alguns programas de rádio sobre o HAARP. O HAARP é o seguinte: os americanos falam até hoje, não, tudo é teoria da conspiração, nada disso. Mas vamos lembrar que vários políticos da Europa e da Rússia denunciaram o HAARP como uma arma climática. Então eles já falaram isso. E aí os americanos disfarçaram, disseram, não, o HAARP foi desativado. Né? Aquela conversinha para enganar a trouxa, né? O HAARP foi desativado, não é mais uma arma climática, a gente só faz pesquisas, etc, etc. Mas por que os políticos, diplomatas, congressistas lá da Europa e da Rússia denunciaram que o HAARP era uma arma climática? O HAARP atualmente está lá no Alasca, o que a gente conhece, pode ter outros. Mas o HAARP, sim, ele pode provocar mudanças climáticas no planeta. Caraca. Então, algumas mudanças climáticas, tanto de frios extremos, calores extremos, chuvas intensas e mesmo terremotos, podem ser provocados pelo HAARP. Artificialmente. Artificialmente.
Então eles pegam a mesma energia da ionosfera para fazer uma arma climática. Então os poderosos pegaram o que o Tesla desenvolveu, e ele desenvolveu para o bem da humanidade, para dar energia livre, para fazer uma arma climática. Meu Deus. Que eles dizem que não está funcionando em 2015, mas só trouxa acredita nisso. E aí a confederação, então, poderia vir para nos mostrar isso? Essa verdade? Além de nos mostrar, eles podem fazer o seguinte, e eu diria que já estão fazendo. O Assange fez essa denúncia. O Assange pegou os arquivos secretos lá, americanos, de vários lugares. O Assange tem um trecho da denúncia do Assange dizendo que os extraterrestres entraram em contato e eles também disseram: não vamos permitir armas nucleares. Se vocês soltarem qualquer arma nuclear, nós vamos destruí-la. Claro que destruí-la de um jeito que você puxa aquela arma e não deixa explodir aqui. Então, destruí-la desse jeito. Não jogando um raio, porque que aí solta uma bomba atômica aqui. Mas o Assange... Eu tenho esse trecho das denúncias do Assange. Então, eles já estão agindo? Já. Mas não de uma forma tão declarada. Agora, é provável que no momento certo que eles determinarem, eles vão fazer uma aparição pública, deixando as pessoas conscientes disso. Então, eles estão aqui para quê? Para conscientizar as pessoas? Sim. Mas para evitarem uma destruição no planeta. E eles já deram recados claros que o Assange pegou. Não permitiremos uma destruição da Terra. Eles sabem que a Terra está num momento crítico, que poderia haver a destruição. Eles estão aqui para impedir essa destruição também. Graças a Deus, né? Ainda bem. E isso já está... você pode pegar nos relatórios do Assange, já foi revelado. Então, isso também é um fato que a gente tem como um fato real. Agora, eles vão aguardar o momento certo de se pronunciarem mais extensamente. Por quê? Porque o sistema fez o seguinte, deu medo na população dos extraterrestres. Eles são do mal, eles vêm destruir a Terra, são greys, são isso, são aquilo, são monstrinhos. Hollywood não para de criar monstrinho. Então, a população tem medo. Fala para a população, olha, se você olhar um disco voador, você entra? A maior parte vai dizer não. E nós tivemos casos muito importantes no Brasil. Então, meu pai é um caso, mas tivemos o caso também da Bianca, que entrou em contato com um extraterrestre chamado Carran. Também, esses são de feições humanas, não tem feição de monstro. Feição igual da gente. De estaturas diferentes, porque em cada planeta, né, você tem um ambiente, mas feições humanas. Então, Carran, igualzinho a gente, a única diferença é que o olho do Carran é como se fosse essa parte arredondada para fora e essa parte mais fechada para dentro. Então, a única diferença. Mas é um ser humano igual a gente. Aí ela perguntou, faz várias perguntas para ele, né? E ela coloca no livro dela Possibilidades do Infinito, que também se consegue na internet. Talvez conseguir uma entrevista com a Bianca também seja interessante. Qual o nome dela? Bianca. Bianca o quê? Então, Eu vou procurar. Ela coloca no livro dela O.M. Bianca. Tá. Então, a gente conhece. Acha ela. Mas ela ficou um pouco refratária em entrevistas no seguinte sentido. Ela aceitou com o Flávio Vale fazer uma entrevista, porque, veja bem, o que aconteceu com ela? Ela, quando teve o contato, né, com o Carran, com os seres extraterrestres, ela foi para a mídia. Na ingenuidade, a mídia praticamente destruiu com ela. Sim. Maluca, charlatã, esquisita.
Então, o que ela teve? Ela teve um movimento de retraimento. O Flávio Vale, acho que foi o único que conseguiu entrevistar a Bianca, porque ele mostrou, olha, eu tenho tais programas, eu não tenho objetivo de te destruir, você vem aqui e fala o que você quiser, não quer falar determinadas coisas, não fala. Então ele foi atrás dela e conseguiu fazer a entrevista com ela, e eu acho que foi, segundo ele, eu conversei com ele um tempo atrás, ele disse que ele foi o único que conseguiu. Agora, o que o Carran falou de importante? Eu li o livro dela, né, Possibilidades do Infinito. Ele falou o seguinte, que para eles, inteligência suprema é a coisa mais óbvia da vida. Que nós, na Terra, precisamos de religião porque a gente é muito rebelde, não acredita. Sim. Então, por isso que a gente precisa de religião, doutrina, aí fica explicando, mas eu não vejo Deus, como é que ele existe se eu não vejo? Aí tem que explicar, não, ele é invisível. Então, nós temos a religião porque a nossa sociedade é muito rebelde e nos deu a impressão que realmente ele não seria, inclusive, ser do bem. Atualmente, e eu nunca vou citar nomes, tem gente dizendo o seguinte, e isso é um planejamento do sistema. E eu já sabia disso, inclusive, pela própria Gimenez, né? É o seguinte, eles querem demonstrar com o tempo que os seres do mal são do bem e os seres do bem são do mal. Isso é um planejamento que eles têm. Então, já tem pessoas divulgando, eu não vou citar nomes, e respeito às pessoas que acreditam, porque se divulgou muito isso, que Deus é um ser do mal. E que Lúcifer seria uma espécie de Prometeu, que trouxe o fogo sagrado para a gente. A história de Lúcifer não tem nada a ver com Prometeu. Então, é justamente um ser rebelde, trevoso, mesmo Satanás, que na minha concepção, os anjos rebeldes são um grupo, os anjos caídos são outros, e pelos meus estudos eu verifiquei que são grupos diferentes, que tiveram atuação no passado da Terra muito forte, e isso está no livro de Enoque. O livro de Enoque, bem lido, vai mostrar exatamente o que eles fizeram. Então, existe um plano na atualidade de mostrar que Deus é mau e o diabo é bom. E, de certa forma, para minha grande surpresa, funciona para muitas pessoas. Então tem as pessoas dizendo, não, mas toma cuidado com Deus. Não, mas Verdade. O Lúcifer, não, o Lúcifer é um cara legal. Mas você toma cuidado com Deus. Então inverteu completamente. Que loucura, né? Eles conseguiram. O filme Advogado do Diabo mostra isso perfeitamente. Exato, um filme maravilhoso. Filmaço. Filme maravilhoso. Caraca. Esse é um filme que recomendo para todo mundo. Esse vale a pena. Esse é um dos meus favoritos. Então, muito bom. Conseguiu dessa forma, ok? Que aula, hein? Nossa, você teria que voltar. Vamos ter que marcar uma segunda entrevista para a gente continuar essa conversa aqui, né? A gente sempre faz isso assim, com os convidados, né? A primeira vez que vem, é um apanhadão, assim. Daí depois, numa segunda, a gente aprofunda. Mas olha que interessante, o sistema usou a teoria dos jogos também? Também. Para fazer os alienígenas não aparecerem para nós. Exato. Porque os alienígenas querem aparecer para nós, mas não querem gerar pânico. Sim. Então eles criaram uma crença de que eles são do mal na população. Perfeito. Então virou um impasse, igual a bomba atômica. Exatamente. Que loucura! E eles usam várias estratégias semelhantes o tempo inteiro. Uhum. Por isso que vamos dizer, neutralizar a ação deles, tem que ser usada uma estratégia sempre muito inteligente. Muito inteligente. Sim. O tempo inteiro. Então, escrevam aí nos comentários, né? Dado que eu acho que a coisa mais importante que tem escrevam aí consciência, porque eu acho que é o que nós precisamos, que a partir do momento que nós tivermos consciência, igual você falou, né? Que energia
é consciência, que não é matéria. Então escrevam nos comentários a palavra consciência, que seria a palavra deste episódio aqui. A gente sempre deixa uma palavrinha-chave para o pessoal, para os despertos, né? A gente sempre fala, as pessoas que chegaram até o final do episódio, além dessas 2 horas aqui de bate-papo maravilhoso, então escrevam aí nos comentários. A palavra-chave do episódio de hoje é consciência. E também escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Como a gente sempre fala, se esse conteúdo agregou a você, nem que seja um pouquinho, a gente sabe que agregou muito, né? Que foi uma aula super profunda, super densa aqui do André. Imagina que legal se você pudesse presentear alguém que você ama de verdade. Imagina essa pessoa recebendo esse conteúdo seu e você falando assim, assiste isso, que isso vai mudar a sua mente sobre a vida. Então compartilha aí, manda nos grupos de WhatsApp da família, dos amigos. Também deixa o seu like e inscreva-se no Lean Podcast, isso mesmo. Estamos chegando perto dos nossos 500 mil inscritos, hein, Maurício? É histórico, hein? Graças a vocês aí que nos assistem sempre. Exatamente. E você, André, gostou de estar aqui com a gente? Gostei muito. O que você achou? Então, e eu já acompanho vocês, acompanhei várias entrevistas e justamente eu vim para cá pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem de conscientização e acho que os seus convidados também trazem muita conscientização e talvez uma mensagem final que eu daria é a seguinte, o que precisamos nesse momento é despertar e ampliar a nossa consciência, despertar e ampliar a nossa consciência. E fiquem tranquilos, nós conseguiremos fazer a transição planetária e conseguiremos um mundo melhor. Isso é muito importante que a gente saiba, porque tantas aves agourentas falando de fim de mundo, catástrofe, a gente precisa ter esperança e nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Muito bom, gostei Boa. Do André, hein? Força! Eu sou o otimista da turma aqui, otimista agora. Adorei, André. Pronto. Muito obrigado, viu? Deixa seu tchauzinho aqui pro pessoal, essa câmera é toda sua. Então, muito obrigado por assistirem até agora e até uma próxima. Muito bom, valeu, galera. Consciência, Agora corre hein? lá e já se inscreve na Super Live com a Mônica de Medeiros e Margarete Áquila. Isso mesmo, dia 12 de setembro, das 2 às 6. Super Live, 4 horas direto aí, com conteúdo super interessante para vocês. Corre lá e inscrevam-se. Um abraço, galera. Valeu, Tchau. Tamo junto.